Bom dia, galerinha bonita do sexto ano C. Quem vos fala é o professor Robson, né? Bom dia a todos e a todas e feliz semana para todos nós, né? Para você, para mim, para você, para seus pais, para todos nós, não é? Vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai ser. A gente vai usar o nosso livro didático na página 65. Eu criei 10 perguntas que tá lá no zap da sala. Para vocês responderem as 10 perguntas que tá lá no zap do sexto ano C, vocês terão que ler esse texto aqui na página 65, tá? As 10 perguntas são referentes a esse texto aqui, tá bom? Esse texto aqui da página 65. Agora, o título do texto é Preconceito Linguístico. A palavra preconceito já dá uma noção do que significa preconceito linguístico, né? Preconceito, o que é preconceito? Preconceito é a gente discriminar ou falar mal, né? Lançar uma crítica infundada sobre alguém ou sobre alguma coisa. É, embora que a gente não conheça esse alguém ou essa coisa, a gente fala mal, critica, lança um comentário chato, não é? Sem conhecer. Então, isso se chama preconceito. Preconceito. E o que é preconceito linguístico? Preconceito linguístico é quando a gente discrimina ou fala mal da maneira de alguém falar, da maneira de alguém dizer alguma coisa. Exemplo, se alguém critica a maneira de uma pessoa que mora na Bahia de falar, aquela forma baiana de falar, e sem conhecer os baianos, né? Sem conhecer o modo de vida dos baianos, por exemplo, aí isso se chama preconceito, preconceito linguístico, tá? Preconceito linguístico é isso, é quando a gente lança uma crítica, lança um comentário mal sobre a maneira de alguém ou de um grupo de pessoas, né, falar. Tá joia? Preconceito linguístico. É o título da nossa aula de hoje, beleza? Agora, eu lancei 10 perguntas, estão lá no Zap. Vocês vão ter que ler o texto na página 65. Olha aí, página 65. Para poder responder as 10 perguntas. Beleza? Bem, vamos lá, né? A pergunta de 1 a 10, vocês irão escrever no caderno e vão respondê-las, tá? O texto aqui, ele fala sobre um cartoon. O que é um cartoon? Um cartoon, ele parece com aquelas tirinhas, não tem a tirinha? Aquelas tirinhas que tem 3 ou 4 quadradinhos, não é? O cartoon, ele parece com a tirinha, mas não é. Ele é apenas um quadradinho, ele geralmente vem colorido. E o cartoon, ele tem personagens fazendo comentários, né? Sobre algo, sobre alguma coisa, comentários diversos, pode ser qualquer tipo de comentário, né? Sobre algo, sobre alguma coisa. E geralmente esses cartoons, eles nos levam a refletir sobre essa coisa ou sobre esse algo, beleza? Cartoon. Cartoon é isso, é quando tem uma imagem, um quadradinho, tá vendo? Que não é uma tira, nem é um cartazinho, é um cartoon. E tem personagens lançando comentários sobre diversas coisas, né? Pode ser qualquer coisa, qualquer tema. E nos leva a refletir sobre, a pensar sobre, a opinar sobre alguma coisa. É cartoon o nome disso, tá joia? Pronto. Então, o cartoon apresenta essa imagem desse rapaz vestido de paletó numa praia e o garotinho também na praia. E dá pra gente perceber que o rapaz que está de paletó, ele está inadequado para a situação. Ele está inadequado porque ele está de paletó e não se usa paletó na praia, né?
quando a gente vai ao mar, vai à praia, a gente não vai de paletó. Então ele está trajado, vestido de maneira inadequada, né? Para o momento de praia. Já o garoto não, o garoto tá bem adequado, né? Para esse momento de praia, né? Tá com um short, ele tá sem camisa, né? Ao contrário do rapaz, né? Isso nos fala sobre variação linguística. O que é? A gente viu o preconceito linguístico, né? E o que é variação linguística? Variação linguística acontece quando a gente usa a língua, o modo de falar, conforme a situação. Variação linguística. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Se a gente está conversando na pracinha, numa pracinha de Camila, uma pracinha qualquer, sobre qualquer coisa, a gente conversa de maneira livre, não é? À vontade, não é? A gente usa as palavras que a gente acha conveniente, o modo de falar da gente, não é isso? Mas digamos que você vai fazer um pedido, uma solicitação à prefeita do Ipojuca. Então você não vai poder usar aquela mesma maneira de falar que você usa quando está numa pracinha, por exemplo, ou então num jogo de futebol, ou então, digamos que você, menina, esteja com um grupo de amigas, né, de amiguinhas, né, conversando, você usa aquela maneira sua de falar normalmente, né, vamos chamar de normal, tá? Mas quando a gente vai fazer, por exemplo, um pedido a um vereador escrito, né, ou à prefeita, a gente não pode usar a mesma maneira de falar que a gente usa como se estivéssemos em casa ou num grupo de amigos. Isso se chama variedade linguística. É a maneira, o modo de falar conforme a situação. Se eu estou entre amigos, aí eu falo da maneira comum. Mas se eu vou me dirigir, por exemplo, né, a uma prefeita, a um vereador, ou então se eu vou fazer um pedido a uma loja, eu comprei um produto, quero devolver o produto e faço um texto escrito, né, solicitando. Então eu tenho que usar palavras diferentes. Ou então assim, se eu ou você, né, se eu sou um advogado, se você é um advogado e você vai falar com um juiz, não é? Então você não pode usar uma linguagem comum. Você tem que usar uma linguagem conforme a linguagem do juiz, a linguagem de advogado, não é? Ou então você é médico, um exemplo, né? E você vai fazer uma receita médica. Ou então você vai descrever uma doença, né? Um problema de saúde do paciente. Você não pode falar da maneira comum, tem que falar usando aquelas palavras do médico e assim por diante. Isso se chama variedade linguística. Variedade linguística é isso, e variedade linguística também é mais. Por exemplo, se eu estou em Pernambuco, nós temos uma maneira de falar, né? Um modo de falar. Tanto palavras como um jeitinho nosso pernambucano. Se eu vou para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, por exemplo, né? A capital do Rio Grande do Sul, lá eles têm uma outra maneira de falar, um outro modo de falar, que também é brasileiro, é Brasil, mas é diferente do nosso modo. Não é que é errado, né? Não tem erro. É o modo de falar que é diferente do nosso, mas não é errado e não é melhor ou pior do que o nosso. É diferente, tá joia? Variedade linguística é isso, tá joia? E a gente lançou essas 10 perguntas, e entre as 10 perguntas tem, por exemplo, o que é cartoon? Eu já dei uma noção a vocês do que é, mas a gente pede que vocês